Fala galera, Ivan TS na área, voltei. Na verdade é o meu segundo vídeo que eu tô fazendo hoje. O último foi sobre garupa, né? Andando na garupa com a Animax, performance e tudo mais. E agora eu vou aproveitar para falar um vídeo que eu tinha feito, tinha falado há um tempo que eu ia fazer, sobre vale ou não a pena ter duas motos. Esse vídeo não é sobre Animax, nem scooter em si, mas já que eu tô nela, vou acabar fazendo algumas referências. Vamos lá. Vale ou não a pena ter duas motos para o dia a dia? Ou seja, uma para o dia a dia e outra para o fim de semana apenas. Caraca, essa moto é muito confortável. Nossa senhora. Vamos lá. Seguinte, galera. Tem vários pontos, né? Na verdade esse assunto é longo, né? Então esse vídeo deve ser meio grande aí. Tem vários pontos que te fazem querer ou não comprar uma moto pro dia a dia e deixar a sua 600 ou no meu caso a 250 Ninja pro fim de semana apenas. Nem todo mundo, isso é bem claro, isso é bem importante de deixar claro. Nem todo mundo precisa de duas motos, tá? Eu só fui, vamos dizer assim, precisar de duas motos. Eu não preciso de duas motos, mas vocês entenderam, né? Eu só fui querer ter duas motos, ver que era vantajoso ter duas motos agora há pouco, quando eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro de moto. Antigamente, quando eu tinha XJ6, eu tinha apenas a XJ6. Na época que eu tinha XJ, eu ia todo dia pro trabalho com ela, só que eu deixava nas barcas, lá no centro, deixava no estacionamento, no Bay Market lá, ou seja, eu andava 5 km só com a moto para ir, depois pegava a barca e depois ia a pé lá pro trabalho, que era ali pertinho da barca. Então nessa época não tinha por que eu ter duas motos, né? Eu ia lá com a minha XJ, andava 5 km por dia, ia curtindo, tirava uma onda, andava 5 km, deixava lá, voltava de barca, pegava a XJ, andava mais 5 km, estava em casa. Então nessa época não valia a pena ter duas motos, porque era um percurso muito pequeno, eu não estacionava na rua, então os gastos eram poucos, enfim, não valia a pena. Daí eu passei a trabalhar no Rio, num lugar que pelas barcas já não valia a pena eu pegar. Então eu tinha que pegar ônibus para ir para o Rio. Como eu não espero nunca mais ter que andar de ônibus, eu passei a andar de moto. E aí eu fui roubado, né? Roubaram a minha XJ. Aí eu acabei pegando uma Phaser, que era o dinheiro que eu tinha, que dava para pegar. E aí comecei a ter só a Phaser pro dia a dia. A Phaser pro dia a dia, ela é tranquila ainda, é uma 250, já tem mais força, tem mais gastos e tal, mas é muito tranquilo de ter no dia a dia. Eu passei a andar 20 km por dia, para ir e 20 para voltar, que é o que eu faço até hoje. Só que, aí começou os pontos do que me fizeram pensar, cogitar em ter duas motos. Seguinte, lá no trabalho, eu paro essa moto aqui na rua. Não é uma rua igual no centro do Rio, quem já trabalhou no centro, quem conhece, sabe como é o centro do Rio, né? Eu entulho uma moto em cima da outra, arranha a porra toda, fica horroroso. Mesmo sendo uma moto pro dia a dia, se arranhar essa aqui eu vou ficar muito puto. Então, aí começaram a arranhar a Phaser lá onde eu parava, mesmo sendo um lugar mais tranquilo de parar, sendo na rua, mas é uma rua mais restrita lá. Aí param os motoboys, galera que tem a moto toda fodida, aí arranha, aí eu comecei a ficar puto. Aí eu comecei a pensar, porra, quando eu comprar minha 600, se eu continuar vindo com a 600 pra cá todo dia, eles vão arranhar, entendeu? A minha moto vai ficar toda arranhada, a moto que eu cuido pra caramba vai ficar toda arranhada. Aí comecei já a pensar, porra, de repente eu compro uma pequenininha pro dia a dia pra não ficar destruindo a minha moto de fim de semana, moto pra passear e tal. Eu sou chato com minhas paradas. Então isso é um ponto, né? Se você para na rua todo dia, num lugar onde possivelmente vão arranhar a sua moto, eu já começaria a pensar em ter uma motinha pequena não para deixarem arranhar, mas né, vocês entenderam. Segundo ponto, 20 km por dia, ida mais volta, 40 no total. A quilometragem da XJ ou da moto que eu tivesse, né, a 600 que eu tiver, ia encher muito rápido. Então os gastos em manutenção iam vir muito rápido, a gasolina ia embora muito rápido. E assim, o tanque não é barato, era 60 conto, que eu só podia botar pódio ou grid pelo menos. Então ia ser mais ou menos um tanque por semana, né? 60, 70 reais, dependendo do preço da gasolina, mais a manutenção, que não é barata, é cara pra caramba. Então se você roda muitos quilômetros por dia de moto grande, acaba que fica a manutenção cara e rápido, né? Então é mais um ponto a se considerar. O terceiro ponto seria a questão de assalto, né, e roubo.
porra, você com uma 600 mil andando todo dia, você fica extremamente visado. Eu, por exemplo, que não sou bandido, já conheço várias 600 mil que rodam aqui em Niterói, só porque eu já sei mais ou menos que horário e onde que os caras andam, vindo e voltando do trabalho, entendeu? Então assim, eu que sou uma pessoa curiosa, só fica com medo não, tiozão. Fechando o vidro aí, pô. Eu que sou uma pessoa curiosa de moto, reparo, eu acabo reparando, pô, lá vem o maluco da CBR 600 vermelho, lá vem o maluco da Triumph ali, entendeu? Então eu já sei. Então você imagina um marginal, um bandido, quão fácil eles iam perceber a rotina e tudo mais e armar uma emboscada, entendeu? Eu não sei as twisters que andam pra lá e pra cá, eu não sei as scooters que andam pra lá e pra cá, eu só sei das motos grandes que andam lá na minha cidade, e não é pequena a cidade, quer dizer, entenderam o que eu tô falando? Então fica muito visado. Então pra você ser assaltado, roubado, é um prato cheio. Então mais um ponto é isso. Então assim, mais um ponto, o quarto ponto, economia. Pô, essa moto aqui, cara, na média, 20, 25 reais que eu boto de gasolina. Isso que eu boto gasolina aditivada ainda, senão ia ser 20 reais de gasolina. Claro que roda um pouco menos, faz 30 muitos quilômetros por litro, mas o tanque dela é pequeno. Então a economia de gasolina também é absurda, a economia com revisão também é absurda, que é muito mais barato que uma 600. Então esses são os pontos principais de cogitar ter duas motos. Você precisa de uma moto, uma scooter que custa 12 mil reais? Não, isso é luxo. Graças a Deus e muito trabalho eu consigo me dar esse luxo de ter uma moto que é confortável, é uma scooter que está num segmento premium, junto com a PCX nova. É uma moto que não preciso ficar na embreagem, mais um ponto também opcional, mas interessante. Eu não preciso mais ficar na embreagem todo dia, porque eu pego muito trânsito. O trânsito da ponte é horroroso, é muito corredor e é um corredor muito estreito, não é um corredor que dá pra botar 180 igual a galera de São Paulo lá gosta. Não dá. Se você fizer isso aqui na ponte, você vai bater. Em 10 metros você bate, porque é um corredor muito estreito, é muito técnico o corredor daqui. Então, ficar na embreagem lá, primeira, segunda, naquele trânsito é um saco. Com o tempo passa a ser um saco. Então, ter uma scooter para poder fazer isso aqui, ó, andando sem embreagem, só na marcha, porra, cara, é muito conforto. E outra coisa, é o pé, né? Primeira, segunda, toda hora, primeira, segunda. Cara, o pé não faz nada, fica aqui, igual carro automático, fica aqui, assim, entendeu? Deixa eu acelerar um pouquinho mais. Tô muito devagar também. Entendeu? Então é muito conforto você ter especificamente uma scooter pro dia a dia ao invés de uma moto, como eu tive a 150. Então, voltando ao assunto, na época que eu tinha Phaser, eu comecei a cogitar em pegar uma 600, mas aí eu pensei, porra, se eu pegar uma 600 agora, além de ser caro pra caramba e ter todos esses gastos que eu ia ter do dia a dia a mais, e ter todos esses pontos que eu falei, e não ia ser legal. Então eu pensei, pô, eu vou pegar uma pequena antes, uma 150 antes, né? Por isso que muita gente pensou, pô, você tem uma Phaser, vai pegar uma 150 pro dia a dia? É meio esquisito, né? Mas por mais escroto que possa parecer, quem tem que saber da minha vida sou eu, né, galera? Então assim, eu tinha esse pensamento, eu quero pegar uma moto grande, mas antes eu vou pegar uma menor. É mais fácil eu pegar uma menor antes do que pegar uma grande, depois, né, sem dinheiro eu tenho que pegar uma pequena, enfim. Então eu resolvi pegar a GSR 150 pro dia a dia e ficar com a Phaser. Aí eu vendi a Phaser e peguei a Ninja. A Ninja então é horrorosa pro dia a dia, porque ela esterça muito pouco, o retrovisor é fixo, enfim, uma carenada pro dia a dia é horrível. Então acabou casando certinho. Eu fiquei com uma GSR 150, que era uma moto boa pra caramba pro dia a dia, macia, econômica e tudo mais, esterçava pra caramba. E aí fiquei com a Ninja só pro fim de semana e pra passeios, que era o que eu queria. Acaba que gasta pouco, a minha moto tá com 7 mil e poucos rodados só uso ela pra viagem, fim de semana, não fica chamando atenção. E a ideia é vender a Ninja, comprar uma 600 e manter esse ritmo, né? Ter essa scooterzinha pro dia a dia, que é boa pra caramba, e guardar minha 600 só pra fim de semana. Revisões mais alongadas, menos rápido, menos gasto de gasolina, essas coisas. É claro que beleza, tem 2 IPVAs, 2 DPVATs, 2 seguros, tem. Mas o ponto de ter 2 motos não é a economia só, né? É o que eu falei antes, é não ser visado, não ter esse estresse do dia a dia, que é marcha, que é moto grande, ruim de corredor, não arranhar a sua moto. É o gasto pra mim no final vai acabar sendo parecido, porque você paga mais um DPVAT de 300 reais, mais um IPVA e mais seguro se você quiser.
E aí a economia que você tem de combustível e peça, de repente morre ali nesse gasto que você tem anual aí de documento. Mas o grande ponto não é o gasto, né? É importante deixar isso claro. É você ter o cuidado de deixar a sua moto só pro fim de semana, né? Ninguém arranhar, só para curtir, não gastar tanto com ela, enfim, fora os imprevistos, né, que podem acontecer também. Então é essa a ideia de ter duas motos. Não é para todo mundo, novamente, né? Na minha época lá de XJ, eram 5 km para ir, 5 para voltar. Não tinha problema nenhum. Se eu estivesse nesse mesmo trabalho, provavelmente ia estar com a XJ ou uma moto maior ainda, indo pro trabalho, que não tinha trânsito, não tinha nada, era rapidinho. Mas aí as coisas mudaram e passou a valer a pena ter duas motos. Beleza? Então eu acho que era isso que eu queria falar. Deu para cobrir bem o ponto. Acho que deu para falar bem o que eu queria sobre ter duas motos. Então assim, recomendo demais ter duas motos nesses casos, que normalmente é a maioria dos casos. Normalmente a maioria das pessoas se enquadraria nesse perfil de ter duas motos. Então assim, de repente é legal você fazer um esforço, compra uma 150, 125, que seja usada, que eu fiz com a GSR. Aí depois, quando eu fui me estabilizando, as coisas foram melhorando, eu investi na NMAX. E putz, eu fui muito feliz, cara. Eu dei a minha GSR de entrada, 5.500, que foi quase o valor que eu paguei nela, que eu comprei ela na promoção de 6.000. E aí dividi essa aqui em 48.200 e pouquinho. Beleza, são 4 anos, mas é 200 e pouco, entendeu? Não tenho dor de cabeça com parcela. Se eu quiser eu adianto, pô, pego R$1.000 aí, adianto 3, 4 parcelas. Aí quando eu ver eu pago em 2 anos, 1 ano e pouco. Se eu quiser também, se eu não quiser eu pago em 4 anos e é isso aí. Daqui a 3 anos, quando acabar o período de não fazer vistoria nela, que agora são 3 anos sem fazer vistoria, só ir lá pegar o documento, de repente eu vendo a minha moto e já pego uma NMAX nova, ou a moto que tiver no mercado maneira. E sinceramente, cara, é muito difícil de voltar para uma moto pequena pro dia a dia, cara. Eu vou ficar na scooter. Sério mesmo, galera. Galera que fala mal de scooter é porque nunca andou. Nunca andou mesmo, no dia a dia, presenciou. Não é pegar a moto do amigo, andar, é isso, é aquilo, não. Andar mesmo, ter a moto. Eu gosto de experiência, eu gosto de experimentar. Quem sabe daqui a alguns anos eu não ande de uma custom, né? Não sei, é possível. São fases também, né? Na vida de todo mundo. É claro que scooter tem público também. O moleque vai querer ter uma R3, uma MT-03. Eu também, né? Na época eu tinha Twister. Hoje eu considero pra caramba uma scooterzinha, cara. O baú é excelente. Você poder botar as tralhas no baú, botar mala de namorada no baú, compras, tudo. Enfia lá, esquece da vida, larga o capacete lá. Porra, é bom demais, galera. Então, recomendo muito ter duas motos se vocês se enquadram nesse perfil todos que eu falei aí, que provavelmente é a maioria. Recomendo mais aí numa scooterzinha como a NMAX, nessa situação que eu peguei, que foi bem fácil, 5.000 de entrada, mais 48.200 e pouco. Os gastos mensais dela, já emendando o assunto, são esses 200 e pouco de parcela, mais ou menos R$100 que eu gasto por mês de gasolina, então 300 e pouco, mais 75 de seguro que eu pago todo mês, né, em 12 vezes, ficou barato. Então aí uns 300 e pouco, R$400 que eu gasto com a NMAX por mês, incluindo seguro, gasolina e parcela. Eu acho barato. Inclusive esse é um dos pontos que você tem que analisar quando for pegar uma moto, galera. Não é só analisar o preço da parcela, é tudo que envolve, né? Manutenções, gasolina, PVA, DPVAT, seguro. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado pela moral, por todo mundo aí que está acompanhando. Se inscreve aí, deixa um like. Espero que vocês tenham curtido os vídeos e o assunto. Se você discordou, discorde, mas discorde com sabedoria, meu querido. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você discordou, critica, mas critica com igual gente normal, entendeu? E aí eu te respondo numa boa. Se for criticar pra falar besteira à toa, nem perde o tempo, cara. Já é? Aquele abraço, tudo de bom.